uma aula da Escola Bíblica Dominical. Sejam todos muito bem-vindos. Estou vendo que já tem algumas pessoas aqui online, além da Gleice, a Erle, a Erci também estão online, a paz do Senhor. Então vamos lá dar início a mais uma aula. Amém? Opa, a Gleice está dizendo que não deu certo. Agora deu, né? Ok. Então, a paz do Senhor a todos. Hoje a nossa última aula dessa revista, a revista do primeiro trimestre, né, que tem como tema raça humana, origem, queda e redenção. E hoje nós estamos vamos dar a última aula dessa revista, que tem como título a lição 13, O Novo Homem em Jesus Cristo. Então, a gente vai falar sobre o novo nascimento, ok? O texto áureo se encontra lá no livro de Efésios. E ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Qual é a verdade prática? A salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, mesmo, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Okay? Então, a leitura bíblica em classe, convido vocês aí a acompanharem em casa, se encontra lá no livro de João. Então, peguem suas Bíblias, João capítulo 3, vamos ler a partir do primeiro versículo até o versículo 16. Então, João capítulo 3, versículo 1 até o 16, diz assim a palavra do Senhor. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade, digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna. Amém? Então, o objetivo geral da aula de hoje é mostrar que a salvação em Cristo implica a geração de um novo homem, né? Então, como eu falei, a gente vai falar sobre o novo nascimento. Amém? Então, vamos aí para a introdução. É possível alcançar a perfeição espiritual nessa vida? O que é que vocês acham? É possível? Do ponto de vista humano, não. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição
não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Se nos valermos de nossas forças, jamais a alcançaremos, né? Pelas nossas próprias forças, né? Pela força humana, a gente não vai alcançar. Mas em Jesus Cristo, nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Dessa forma, o ideal que Deus estabelecera para o primeiro Adão torna-se possível em seu filho, o último Adão. Nesta última lição do trimestre, estudaremos o nascimento, a justificação, a santificação e a glorificação do novo homem em Cristo. Que o Espírito Santo nos ilumine nesta aula. Que o novo homem não é gerado nem da carne, nem do sangue, mas de Deus. Não. Afirma que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Não é gerado nem do sangue, nem da carne, mas de Deus. Apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus através dos méritos de Jesus, que é o último Adão. A atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossa vida. Ao nascer de novo, o homem experimenta um novo começo, um novo Gênesis, a comunhão plena com o Pai Celeste. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 16, diz assim: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus, né? Então, olha aí, o Espírito Santo, ele testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus, desde que nós aceitemos a Jesus como nosso Salvador. Amém? Nascida de Deus. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista, né, como um ato de nascer de Deus, né? O evangelista João. Isso está lá em João, capítulo 1, versículo 12. Muita gente até fala, né? Ah, mas eu mereço isso porque eu também sou filho de Deus. Ah, eu também sou filho de Deus, então eu mereço isso. Não. Na verdade, todo mundo é criatura de Deus, né? Já que Deus é o Criador, todo ser humano é criatura de Deus. Mas João capítulo 1, versículo 12, diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, esse direito de se tornar filho de Deus e ser adotado por Deus como filho, esse direito de filho de Deus é somente quem crê em Jesus e quem o recebe como Senhor e Salvador de sua vida, quem confessa a Jesus como dono da sua vida, né, como Salvador. Amém? Isso implica a aceitação pela fé no plano da salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Tornar-se nova criatura em Cristo é o auge da bem-aventurança humana. Olha o que é que segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 17, fala, né? Ainda sobre o novo nascimento, né? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, né? Ou nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas, né? E eis que tudo se fez novo. Essas referências que eu estou lendo aqui é baseado na tradução da Nova Versão Internacional, tá? NVI. Mas esse versículo é bem conhecido, né? Na versão Almeida, na Almeida atualizada, né? E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo, ok? Paz do Senhor também, a irmã Érica, que está acompanhando, ok? A Escola Bíblica Dominical, Paz do Senhor. Dando continuidade, 6, versículo 15, ele diz assim:
De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação, ok? É nascer de novo, é ser uma nova criatura. Não importa se você é circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criatura, é nascer de novo, nascer espiritualmente. Logo, nascer de Deus é em água, só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Daí a importância do batismo ser realizado quando a pessoa tem consciência do que está fazendo, né? Por isso que nós não somos a favor do batismo infantil, né? Do batismo de bebês, por exemplo. O bebê ele não faz ideia do que está acontecendo ali. Ele está ali por vontade do pai, da mãe, mas ele mesmo não tomou aquela decisão, né? De estar ali participando do batismo, né? Então, o batismo ele deve ser algo consciente, né? A pessoa tem que estar consciente, crendo, né? Tendo fé naquilo que está realizado, será salvo. Mas quem não crer será condenado, né? Então, o batismo ele não garante a salvação de ninguém, ok? Aqui não está dizendo somente assim, quem for batizado será salvo, quem não for batizado será condenado. Não é isso que está falando. Aqui está falando, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, ok? Se devidamente observado, simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que o recebe como Salvador e Senhor, né? Então, o batismo ele tem um efeito simbólico, onde você está ali simbolizando a morte e a ressurreição de Jesus, né? Quando você mergulha na água, a ressurreição de Cristo, né? E também simbolizando o seu renascimento espiritual. Você está nascendo espiritualmente, você é uma nova criatura. Dessa forma, cumpre-se o que Paulo escreveu, asseverando que Jesus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Abra sua Bíblia lá no livro de Tito, lá no finalzinho do Novo Testamento, livro de Tito, capítulo 3, versículo 5, que diz assim: não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Amém? Então, Deus nos salva, né? Deus nos dá a salvação, a vida eterna, não por causa de atos de justiça por nós praticados, né? Não é porque a gente é bom, não é porque a gente faz o bem, não. Aqui Paulo está dizendo que é devido à misericórdia de Deus, né? Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Dessa experiência ressurge o novo homem em Jesus Cristo, nascido do Espírito Santo. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. É ele quem opera o novo nascimento. João capítulo 3, versículo 6, diz: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Esse ato regenerador não pode ser explicado em linguagem humana. João capítulo 3, versículo 8, o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Uma curiosidade dessa passagem, né, desse versículo 8 de João capítulo 3, todo, né, foi escrito em grego. O apóstolo João, aqui no capítulo 3, versículo 8, né, no grego, tem um trocadilho aí de palavras. Por quê? Porque vento em grego é pneuma e espírito também é pneuma, né? Então, é a mesma palavra, né, para espírito como também para vento, ok?
Então tem um trocadilho aí. O vento sopra onde quer, o pneuma sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do pneuma, né? Do espírito, ok? Só uma curiosidade. Somente a partir dessa ação sobrenatural em nossa alma é que o novo homem em Cristo torna-se possível. Olha o que Gálatas fala, né? Que eu já li para vocês, lendo mais uma vez. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação, uma nova criatura. Gálatas 6,15. Temos aí a genuína conversão, ok? Quando você de fato se torna uma nova criatura. Quando você realmente se arrepende dos seus pecados e pede perdão a Deus, recebe Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, né? Quando você o confessa como Salvador e Senhor da sua vida, crendo em tudo aquilo que ele fez, aí você se torna uma nova criatura, né? E aí o batismo simboliza isso, ok? Segundo ponto, a justificação do novo homem. O novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo, num contexto de injustiça e pecado. Por isso, precisa de um novo status diante do tribunal de Deus, que é a justificação pela fé. A inutilidade da justiça humana. Nossas obras, ainda que boas, né, aos nossos olhos e aparentemente meritórias, não nos salvam nem nos justificam diante de Deus. Você pode até falar, mas fulano ali é muito bom, fulano só faz o que é bom, nunca vi cicrano fazendo mal para ninguém, né? Ele ajuda muitas pessoas, ele é muito bom. Ele pode ser bom aos seus olhos, né? Aos olhos humanos, mas a Bíblia fala que não há um justo sequer. Romanos capítulo 3 fala sobre isso. Não há um justo sequer. Outra vez, uma pessoa chegou para Jesus e chamou ele de bom, né? Bom mestre. E aí Jesus, bom, por que você me chama de bom? Bom só há um que é Deus, né? Em outras palavras, você está me chamando de bom, você realmente reconhece que eu sou bom, porque bom mesmo, só Deus. Você está reconhecendo que eu sou Deus? Né? Então, bom mesmo, só Deus, né? No sentido de perfeito, né? Então, o ser humano, ele é pecador, né? Então, por seu mérito próprio, por sua justiça própria, por suas obras, ele não consegue a salvação, né? A salvação não vem através das obras. A vida eterna não vem através das obras. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 diz isso. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, né? Porque senão as pessoas, eu sou muito bom, eu faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço essas coisas erradas. Então, não é por obras, né? Porque senão as pessoas iam se gloriar, né? Inclusive nos tempos de Jesus, muitos se gloriavam, né? Eu sou muito bom, hoje, né? De achar que nós somos melhores do que os outros, né? De que nós somos superiores, né? Não, a salvação não é por obras, mas é pela graça, é um favor imerecido. Nós não merecemos, porque a Bíblia fala, Romanos 3:23, que todos somos pecadores, né? Todos somos pecadores. Romanos 3:23, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Romanos 6:23 fala, porque o salário do pecado é a morte, e a vida eterna está em Cristo Jesus. Okay? Mas a vida eterna está em Cristo Jesus. Então,
o salário do pecado, a consequência do pecado é a morte, e aí a morte tanto física como a morte espiritual, a condenação eterna, né? Mas a vida eterna está em Cristo Jesus. Amém? Então, a gente tem que tomar muito, né? Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Isaías, lá no Antigo Testamento, do profeta Isaías, capítulo 64, versículo 6. Diz assim: somos como o impuro, todos nós, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas e como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe, né? A versão Almeida a atualizada, né, a tradução Almeida atualizada fala como trapos de imundícia, né? Então somos como trapos de imundícia. Então, as nossas obras, né, nossa justiça própria não passa de trapos de imundície, né? Então, nós não somos tão bons assim como nós achamos que somos, ok? Na verdade, o que a gente tem de bom é graças a Deus, né? Porque a natureza pecaminosa, né, na verdade, ela nos faz fazer coisas contrárias à palavra de Deus. Daí a luta entre a carne e o espírito, né? Por isso que a gente deve matar a carne, né? A natureza pecaminosa, né? A gente deve renunciar à carne e nos alimentarmos espiritualmente e nos deixar ser dominados pelo Espírito Santo. Amém? Só existe um meio de obtermos a salvação e de nos justificarmos perante o justo Cristo. Ele sim é perfeito, ele sim é totalmente bom, né? Perfeitamente bom, né? E através da nossa fé em Jesus Cristo, né? Ele que tem o mérito perfeito, um fala, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a partir desse processo, o novo homem passa a ter um novo status jurídico perante Deus. Romanos capítulo 5, versículo 9. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Então, quando o homem aceita Jesus pela fé, ele é declarado justo, né? Então, pela fé, somos justificados. Ou seja, nós somos declarados justos, não por nosso mérito, mas por mérito de Jesus. Por causa da fé em Jesus, nós somos declarados justo diante do tribunal de Deus. Amém? Estão em doutrina da justificação. Ao pecador que pela fé recebe a Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão e muito mais que uma anistia. Concede-lhe o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. No caso, somos nós, pecadores. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Assim foram do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus, né? Então, a Bíblia fala sobre isso, né? A Bíblia dá essa garantia, não é? A igreja, né, de Corinto e todos aqueles que creem em Jesus foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Esse é completamente perdoado e seus pecados inteiramente apagados. Olha o que é que Hebreus fala lá no capítulo 10, versículo 17. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais, né? Então, quando você reconhece
os seus pecados, se arrepende, pede perdão a Deus e aceita Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, os seus pecados são perdoados, são apagados, né? Deus fala que não se lembrará mais deles, né? Por causa do sacrifício do Filho amado, né? De Jesus. Ele pagou o preço de todos os nossos pecados naquela cruz do Calvário. E nós, quando fazemos isso pela fé, quando aceitamos a Jesus, somos declarados justos. O novo homem é justo. A partir de sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. Olha que interessante. De agora em diante, é um justo aos olhos de Deus. Olha o que 1 João, a primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 7, fala, né? Isso já lá no finalzinho do Novo Testamento. Não é o Evangelho de João, é a primeira carta de João, ok? Capítulo 3, versículo 7. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Haja visto que houve com um ladrão que na cruz creu no sacrifício de Jesus Cristo, né? Olha que interessante. Lá em Lucas capítulo 23, versículo 42, e também no versículo 43, né? A gente tem ali um dos ladrões, né, que estava ali ao lado de Jesus na cruz, ele pede, né, perdão a Jesus, né? E Jesus dá a garantia de que hoje mesmo estaria com ele no paraíso, né? Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Ok? Santificação do novo homem, né? Então, ficou clara essa parte aí, que nós somos declarados justos, né? Não por nós mesmos, mas por causa de Jesus. É como se quando Deus olhasse para a gente, ele não visse a gente, né? Não enxergasse a gente, mas o sangue de Jesus que nos cobre, que nos lava de todo o pecado, né? Estivesse sobre nós, e aí quando ele olha para nós, ele vê um justo, não por nosso mérito, mas por causa de Jesus, né? O mérito todo é de Jesus. Isso para aqueles que realmente, né, se arrependeram, pediram perdão dos seus pecados e receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Terceiro ponto é a santificação do novo homem. Ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. A santificação como posicionamento. No exato instante de sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto, não divulgado, que muitas pessoas pensam, né, que é aquela pessoa que realizou um milagre, que era uma pessoa diferente dos outros, totalmente puro, né, diferente dos outros no sentido de que ele tinha poder para realizar algum milagre, né? Não, santo é separado, né? Separado. Então, quando a gente aceita Jesus, a gente é separado do mundo, né? A gente é separado do mundo, então a gente é declarado santo, ok? Então, dessa forma, nesse sentido, todos aqueles que aceitam a Jesus como Salvador são declarados santos, porque eles são separados do mundo, são separados para Deus, ok? Mas morremos, ou enquanto Jesus não voltar, passaremos por esse processo de santificação, ok? Então, já separado do mundo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor, né? Então, quando nós aceitamos Jesus como Salvador, nós nos tornamos propriedade exclusiva do Senhor, né? Somos separados do mundo, nos tornamos santos. Posicionalmente é santo,
embora esteja ainda em processo de santificação, né? Então, a santificação como posicionamento é isso, né? Então, a nossa posição diante de Deus, né? A gente é declarado santo, ok? É isso aí, glória a Deus, né? A irmã Essia aqui postou, somos justificados em Cristo, muito bem. Já a santificação como processo tem a ver com isso que eu estava falando, né? Que é, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos passar por esse processo de santificação. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, e até que venha a alcançar a estatura do Filho de Deus, que é perfeito. Cada vez mais nós devemos deixar a vontade da carne de lado, né? Não ceder às tentações e sim dar lugar ao Espírito, né? Ao fruto do Espírito, né? Esse é o alvo que a gente tem, né? Jesus, ele é perfeito. Então devemos progredir, avançar nessa santificação até alcançar a estatura do Filho de Deus, de Jesus, ok? Efésios capítulo 4, versículo 13, fala maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. Na santificação do novo homem, a palavra de Deus é imprescindível, né? Ela é importantíssima, pois nos conduz ao ideal cristão, é indispensável. Perfeição e santidade, para que em tudo sejamos imagem e semelhança de Deus. Olha o que é que fala lá em Gênesis capítulo 17, versículo 1. Convido vocês a abrirem suas Bíblias em Gênesis capítulo 17, versículo 1. Deus falando com Abrão, né? O pai de muitas nações, né? Abraão, aqui ainda é Abrão. Quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Ok? E a integridade, irmãos, é um assunto importantíssimo. A integridade é algo muito sério, algo muito importante, né? A pessoa ser íntegra, ser correta, as pessoas olharem para você e não encontrarem algo para lhe acusar, né? Você ser irrepreensível, é você não ceder diante de algo que estão tentando dar um jeitinho, é você ser ali correto, é você ser íntegro. É quando você perceber que algo está errado, sério, né? Integridade é algo muito sério. Por exemplo, você ganhar uma nota mais alta do que você merecia e você falar para o seu professor que está errado, né? Eu me lembro que quando era criança, fazia acho que meu 6º ano, eu participei de uma Olimpíada de Matemática interna, né, do colégio, e, e o professor me deu um 10 e eu ia ganhar a medalha, né, de primeiro lugar. E eu vi que tinha uma questão lá que estava errada e ele, tipo, mesmo assim colocou 10. E aí eu fui lá no professor e mostrei, não, professor, o senhor errou aqui, né, eu não merecia 10, né. E aí ele, é verdade. E aí apagou e colocou lá 9,6, né? Aí eu fiquei em segundo lugar, né? Então, integridade tem a ver com isso, né? De você ver que algo está errado e você não se calar, né? E você se posicionar, de você não fazer vista grossa para o que é errado, né? Fazer de conta que aquilo não existe. Não, é você realmente reconhecer o erro, né? É algo muito importante, especialmente nos nossos dias, né? Mateus capítulo 5, versículo 48, diz assim: Portanto, sejam perfeitos como perfeito
é o Pai Celestial de vocês. Olha o que o Senhor Jesus nos convidou, né, a fazer. Na verdade, uma ordem, né, que ele nos deu. Sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Esse é o alvo. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Então, esse é o alvo, irmãos. Esse é o alvo que a gente tem que ter, que a gente deve buscar todo dia, né, dia após dia, alcançar. Amém? A santificação é a vontade de Deus no novo homem. O novo homem ser um novo homem, né? É importantíssimo e nós não podemos ser esse novo homem sem para viver em paz com todos e para serem santos, né? Se esforcem para viver em paz com todos os homens, com todas as pessoas e se esforcem também para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Quanto mais nos santificarmos, mais parecidos nos tornamos com o Senhor Jesus. Somos seus imitadores. Olha o que o apóstolo Paulo falou lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Okay? Então, a gente deve ser imitador de Cristo. Logo, devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Olha o que o apóstolo Paulo fala lá na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Eu convido você a abrir sua Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, ok? Mas se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda injustiça e impureza. A Igreja de Cristo volte a pregar com mais instância e urgência a doutrina da santificação. Nenhum impuro ou profano entrará na Jerusalém celeste. Olha o que fala lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Convido vocês também a abrirem suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 21, isso é já lá no finalzinho da Bíblia, né? Lá no finalzinho. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Encontraram? Diz assim: mas imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte, né? Então, olha aí o nível, né? A classe de pessoas, né? Que vai para o inferno, né? Que vai passar pela segunda morte, né? Que vai para o lago de fogo que arde com enxofre, né? Olha aí o grupo de pessoas, né? Que vai covardes, incrédulos, depravados, assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e os mentirosos, né? Então, faça de tudo, meu irmão, minha irmã, fuja desse grupo aí, né? Fuja desse grupo aí. Então,
venha nascer de novo, né? Venha realmente confessar e crer de todo o teu coração que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida, né? Se arrependa dos seus pecados, né? Venha nascer de novo, que aí sim você é justificado, você é declarado santo e busque esse processo de santificação, de dia após dia, não ceder às tentações, né? Matar a carne, né? Aos desejos pecaminosos e se encher do Espírito Santo, se encher de Deus, se alimentar espiritualmente, para você não cair nesse grupo aí, né? Dos covardes, incrédulos, depravados, assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e os mentirosos, né? Porque o destino deles é lago de fogo com enxofre, a segunda morte. Apocalipse 21, versículo 8. Amém? Então, muito cuidado. Conclusão: quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus, né? É a graça de Deus. E quando do arrebatamento da igreja, você será semelhante ao Senhor Jesus, porque essa é a promessa que ele nos fez por intermédio do apóstolo João. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como o veremos. 1 João, capítulo 3, versículo 2. Sim, nós, os redimidos do Cordeiro, seremos glorificados. E nessa bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor. Que o Cordeiro de Deus seja eternamente louvado. Aqui, ok? A revista do primeiro trimestre de 2020. Que tem como título A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção, né? A revista tem esse tema. Nós vimos textuário, está lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 13, que diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Verdade prática: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora sendo Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Amém? Então, próximo domingo, né, acredito que a gente ainda não vai ter a aula presencial, né, vai ser novamente uma aula online, como essa. Conto com a participação dos amados irmãos. E a revista nova tem como tema, né, do próximo trimestre, maio e junho, né, passaremos esses 3 meses vendo um novo tema, que é a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Amém? Então vamos orar para a gente encerrar essa aula, que o Senhor nos abençoe, né, e vamos continuar vigiando e tomando todo o cuidado com relação a essa pandemia que nós estamos vivendo, amém? Então vamos orar. Senhor Deus, nosso querido amado Pai, eu te agradeço, porque o Senhor é bom, que quando nós reconhecemos que somos pecadores, reconhecemos que o Senhor Jesus é o Salvador das nossas almas, quando nós o confessamos como Salvador e como Senhor, como dono das nossas vidas, quando entregamos nossas vidas a Ele, pela fé, nós somos declarados justos, somos declarados santos,
E muito obrigado, Senhor, por isso, porque aí temos paz com o Senhor, temos comunhão com o Senhor, nos tornamos teus filhos, o teu próprio Espírito testifica ao nosso espírito que somos teus filhos e não apenas criaturas do Senhor. Ó, Pai, muito obrigado por isso, é um privilégio muito grande e te pedimos a tua ajuda, vem nos ajudar, vem nos socorrer, nos ajuda, Senhor, nesse processo de santificação, nos ajuda a dia após dia estar mais parecido com o Senhor, que a gente possa dia após dia parecer mais e mais com o Senhor Jesus. Ó Pai, vem nos ajudar, vem abençoar as nossas famílias, nos protege, nos guarda, nos livra de todo mal. Em nome de Jesus é que eu te peço por tudo isso e te agradeço. Amém. Amém? Então é isso, muito obrigado. A paz do Senhor a todos e fiquem com Deus.